Fala traders, vamos para mais uma leitura, mais um diário de trades que eu estou compartilhando minhas operações com vocês. Espero que gostem. Vamos lá, hoje realizei uma comprinha logo na abertura, compra de 15 lotes, mini índice Bovespa com T-bar reversal saindo da EMA 200, média móvel exponencial. Aqui, T-bar reversal, uma barra muito maior, né, que a barra anterior, considerando o corpo, né. Eu considero um T-bar reversal, mas pode ser uma barra elefante também, no 2 minutos. E fechando acima da EMA 20, aqui está a média 20, amarelo, e acima do ajuste, né, fechou acima do ajuste. Barra elefante na média móvel de 200 dos 5 minutos. Aqui no caso. Foi uma barra bem expressiva. Se a gente observar aqui nas últimas, vamos ver aqui, uma barra parecida aqui, nas últimas 6 horas ali, que o mercado movimentou no dia anterior, e eu considero o dia anterior, essa foi a única barra na mesma condição, né, que essa barra de abertura, 300 pontos. Foi uma barra bem expressiva, né? Se a gente levar em conta aqui estas barras das últimas 3 horas, essa foi uma barra elefante em referência às outras, né? Então eu considero ela uma barra elefante. Poderia ter entrado na retração de 50, mas espera aí que eu já vou explicar o porquê que eu não entrei. 61.8 macro, fundo do dia. Seria aqui, que é o topo, né, da acumulação. Eu vou puxar o topo. Aqui, tocou no 61.8. Retração de 61.8 com média de 200. Uma possível falha aqui, né, da tentativa de romper esse triângulo ascendente. Poderia ser uma falha também desse triângulo. Fundo duplo ancorado na 200, isso, dos 5 minutos. Mas vamos lá. Eu não entrei na retração de 50 nesse caso, devido a ter considerado um micro alargamento. E outro detalhe, ele poderia ser só um rompimento e ter voltado para testar esse rompimento dessa LTA, né? Então ele rompeu, veio testar, só que aqui ele ancorou na 500, né, do 2, voltou a trabalhar acima da 200, mas ela ainda um pouco flat. E aqui ele rompeu o topo e rompeu o fundo. Então eu considerei aqui um micro alargamento, e aqui eu fiquei na dúvida de entrar na retração de 50 e acabar tomando uma violinada. Porque se eu puxar esse topo aqui, ou o topo da abertura, né, ele ainda não tinha pego no 61.8. E aí, como fiquei com dúvida, melhor ficar de fora. Na dúvida não entra. Poderia ter entrado nesse rompimento. Stop abaixo, 230 pontos. E aguardei uma segunda entrada, que foi nesse T-bar reverso, essa barra elefante. Aqui ele fez uma primeira puxada, fundo mais alto, né, e um pivô de alta, uma boa barra expressiva saindo da 200, já com a barra dos 5, né, expressiva também, confirmando aí um pivô, né, de alta, e deu bom. Foi lá renovar topo, confirmou aí a boa taxa de acerto, que é a barra elefante saindo da média de 200. E aí no dia deu mais algumas entradas, poderia ter entrado aqui também, foi um T-bar reversal também, ancorado aqui na VWAP, também foi uma outra entrada, já fazendo aí
um triângulo ascendente, micro, né? E aqui ele rompeu, renovou, falhou topo, voltou a buscar as médias, porque aqui ele saiu debaixo das médias curtas, com a 9 ainda por baixo. A gente pode observar que ele volta para testar. Ele não rompeu forte, faltou força, falhou o rompimento aqui da máxima e voltou para testar as médias após a inversão. Aqui a gente já pode observar a 9 trabalhando por cima da 20, a 50 por cima delas, elas se alinhando para gerar um movimento. Aqui também deu uma entrada boa. Barra reverse saindo da 20, PC aqui, né, ancorado na 20, na 200 e um pullback pós rompimento, né, desse movimento micro do dia, ancorado na inversão das médias. Aqui foi uma entrada muito boa também, pagou aí 270 pontos. Para quem gosta de alongar, tem que ficar esperto, porque aqui a gente estava numa lateralidade bem perigosa, né? Aqui poderia considerar um alargamento. Exatamente ali. Considerar um alargamento, porque ele renovou o topo, renovou o fundo. Aqui, olha, tem uma inclinação, que ele rompe topo anterior, rompeu fundo, rompeu topo, rompeu fundo, e aqui renovou o topo e falhou. Falhou no topo do triângulo expandido. Aqui, contando esse range amplo, macro, a gente pode considerar o topo do triângulo expandido. Aqui no dia, deixa eu dar uma limpada aqui que fica meio... Aqui no dia tínhamos um canal, né, com 3 puxadas, 1, 2, 3, topo do triângulo expandido. Aqui poderia considerar aí um T-bar reversal falhando esse topo, entrada no rompimento da barra, já fechando abaixo do topo rompido, né, e num bom contexto, né. Fechou abaixo da 9, já falhou a 9, protege abaixo. Quem está conduzindo pela 9 vai proteger nessa barra, então aqui quem estava protegendo pela 9 já vai ser estopado e mais um combustível aí para queda, que foi bem expressivo. Ele foi lá buscar 200, quase renovando o mínimo do dia, e aqui é um trade bem arriscado aqui que teve na compra, né? Que seria um T-bar reverse que está dentro do meu operacional, saindo da 200, saindo do ajuste. O ideal nessas entradas aqui de pullback, né, porque aqui ele fez a primeira puxada, então ele vai fazer o pullback para fazer a segunda. Dentro de uma lateralidade ele tende a fazer 2 puxadas a 3. Então aqui ele teve a primeira puxada, então a probabilidade de ele fazer a segunda era grande. E ele voltou para testar o canal rompido, esse canal de alta, e aqui largou um T-bar reversal. Aqui também deu uma boa venda. T-bar reversal, testando o canal. E a retração. Onde é que ele tocou? Retração de 61.8, ó. Não conseguiu nem fechar na retração de 61.8. Quando a gente entra contra uma pernada forte assim, um T-bar reverso, e a gente entende que teria a segunda puxada, o ideal é sair nas retrações e não querer alongar muito o trade, né? Aqui já não pagou 180, 190, chegou a pagar aqui, pagou 1 para 1, mas aqui é um trade que não alongaria 250 pontos por causa desse contexto. Ele já rompeu o canal, fez a primeira puxada, contagem de pernas. Aqui seria a zeragem, né, no fundo, nesse canal, né, nessa parte externa do canal, e retração de 61.8. Aqui deu uma entrada para venda também, T-bar reverse, poderia zerar na mínima,
Vou protegendo no barra, ele é zerado aqui. Vou pegar 1 para 1. 160. Pegou aí tranquilo, 1 para 1. E aqui, falha de fundo. Né? Falha de fundo, uma barra externa. Falhando aí a 500 que está com... Aqui ele teve já primeiro toque na 500. E largou uma barra externa compradora, falhando aí a 500 e dando continuidade de movimento de alta. Aqui seria uma boa entrada. Aí aqui já é o contexto da armadilha de segunda perna, que é o Brooks fala, second leg trap, que é uma armadilha de segunda perna. Ele vai fazer essa segunda puxada, né, dentro do contexto de uma lateralidade e vai falhar. Falha o rompimento, porque ele está dentro da lateralidade. E aí quem está querendo buscar um movimento de pivô, amplitude de pivô, acaba tomando uma estopada. Porque vai querer alongar um pivô dentro da lateralidade, vendendo baixo nesse contexto, né? Que é muito arriscado, porque 80% dos rompimentos falham dentro de uma lateralidade. E esse aqui é um contexto, a gente está operando contra uma média de 200, baixo numa lateralidade, já teve uma correção profunda, ele já corrigiu mais do que 50%, as médias curtas estão trabalhando por cima da 200, então todo esse contexto favorece aqui uma armadilha para o vendedor desavisado aí que não analisou um bom contexto das médias e o contexto de ciclo de mercado, né? Que a gente está dentro de um range extremamente lateral. E aqui gerou uma boa entrada na compra. Ó, levou até o topo aí, ó. Levava no barra, parcial no topo, 450 pontos. E aí, para quem é mais ganancioso, projetava aí um fundo duplo ancorado na 200. Eu pegaria o fundo menor. Ó, primeiro alvo. Aqui, ó, rejeição. Rejeitou e já voltou. Alvo de 100% normalmente corrige nas médias. Seria aqui na entrada, 620 pontos. Ou projetava o topo do dia aqui, né? Primeiro alvo de FIBO. E vamos ver. Pegou o alvo de 100. Praticamente cravado aí a amplitude de 100 dessa pernada de baixa, né? Poderia deixar aqui na abertura da barra, quando é um movimento mais longo, pega o fundo, a mínima do pavio, e no topo bota no fechamento ou abertura da última barra, que também é uma boa projeção, para não ser tão ganancioso querer pegar lá no pavio, acertar o cu da mosca. E aqui o mercado foi lateralizando. Correções profundas já fica mais difícil de gerar uma movimentação ampla. Como a gente teve aqui um rompimento, né, da lateralidade e corrigimos profundamente aqui na 200. Gerou um fundo duplo. Os contextos para dar continuidade já fica mais arriscado. Aqui ele armou um topo, um fundo duplo, né, ancorado nas médias, que seria um pullback pós-rompimento, inversão das médias, mesma situação aqui que ele rompeu e ancorou na inversão das médias. Ocorreu aqui, as médias inverteram, aqui também foi uma boa barra na inversão, e poderia ter entrado na primeira, e eu já prefiro uma segunda entrada, né? Porque aqui a gente estava comprando na cara de um topo do dia, e então o risco já fica maior, né? De ele fazer uma violinada ou falhar rompimento. Tivemos bastante pavis aqui, ó, no topo, sinalizando fraqueza, né, do comprador, então o risco já fica maior, né? Mas a gente pode observar que ele deu a primeira, pullback, segunda, mas respeitou as médias bem inclinadas, e aqui largou um T-bar reverso na compra, buscando aí, ó, 300 pontos,
300 pontos. Aqui, mercadinho já formando uma cunha de alta. Formou uma cunha, primeira, segunda e terceira puxada. Poderia entrar nesse de bar reverso, devido a esse contexto, né, de fraqueza do movimento, barra se sobrepondo. Falha de topo, já seria, né, a primeira falha, que ele falhou esse topo, veio corrigindo as médias. Falhou esse topo, corrigiu nas médias, então já é uma terceira falha de topo com um T-bar reverso. Poderia entrar nessa barra ou aguardava um pivô, né? E ele veio fazer um pullback pós-rompimento. Ó, aqui, deixa eu ajeitar aqui. Certinho, entrada de livro. Bem na inversão da 9 com a 20, entrada perfeita aqui, ó. Aí trabalhar com projeção desse pivô de baixo. Primeiro alvo, poderia trabalhar com a retração. Segundo alvo de fibo, de projeção, né? Ó, cravou aqui, ó. Cravou o terceiro alvo desse pivô de baixo. 500 pontos. Poderia trabalhar com as retrações do dia. Ó, retração de 1.8. Aqui até gerou uma entrada, poderia entrar até no toque do 1.8. Falhando aqui para retornar na 9, né? Era na 9 ou na 20. Porque aqui elas ainda estavam invertendo para baixo da 50. E normalmente ela volta para fazer um pullback. Aqui já fica mais arriscado de estar procurando venda. Porque a 9 e a 20 estão por cima da 200. Pode ver que ele gerou uma falha. Aqui poderia ter entrado nesse fundo duplo, mas não evoluiu muito. Já começou a respeitar a média 20, poderia proteger no 0 a 0 e acabar zerando a posição, né? Saindo no 0 a 0. Aqui já mudou o contexto, porque ele respeitou as médias, fez uma acumulação bem estreita, e aqui gerou um pivô, já rompendo a 200, ancorado na inversão da 9 com a 20. Aqui foi uma entrada boa, T-bar reverso, o mesmo pivô aqui, ó, que teve lá no topo. A gente pode observar aqui, fechando abaixo da 200, ancorado nas médias curtas, 50, 9 e 20. E pagou 300 pontos no dia. É isso aí, pessoal, só para não estender muito o vídeo. Deu bastante operações. Aqui já deixei anotado para encurtar o vídeo, mas foi um mercado bem técnico hoje. Deu boas entradas. Aqui teve mais uma divergência, ó, mesmo com o mercado lateral. Ele falhando fundo do dia e gerando essa divergência pelo FE com o T-bar reverso. Aí pagando aí 175, poderia zerar na retração ou pegar 1 para 1 desse T-bar reverso. Retração de 50 ou 61.8, ó. Vou buscar o 61.8. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Eu posso estar explicando em outros vídeos. Tamo junto. Bons trades a todos.